Essa será uma semana extremamente triste para todos os fanáticos por futebol. Infelizmente, o rei do futebol, Pelé, faleceu. Em setembro de 2021, Pelé foi diagnosticado com um câncer de colo. Depois de passar por vários tratamentos, em dezembro de 2022, Pelé deu entrada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde permaneceu durante todo um mês. Nas últimas semanas, o quadro de saúde de Pelé se agravou, pois a doença não mais respondia aos tratamentos. Pelé faleceu em São Paulo no dia 29 de dezembro de 2022 com 82 anos, e nós trouxemos para você uma biografia com seus maiores feitos para homenageá-lo. Então senta aí, pega a pipoquinha e roda a vinheta. Edson Arantes do Nascimento, conhecido como Pelé, nasceu na cidade de Três Corações, em Minas Gerais, no dia 23 de outubro de 1940. Desde pequeno, ele gostava de futebol e jogava com uma bola de pano. Em 1944, ele se mudou com a família para a cidade de Bauru, em São Paulo. Com 10 anos, Pelé começou a carreira de jogador de futebol no Infanto Juvenil de Bauru Atlético Clube, em São Paulo, onde conquistou o bicampeonato em 1954 e 1955. Ainda em 1956, Pelé foi levado para treinar no Santos Futebol Clube, pelo também jogador Valdemar de Brito. Em jogo-treino, Pelé fez 4 gols, onde seu time ganhou de 6-1. Sua primeira partida oficial foi no dia 7 de setembro de 1956, em um jogo amistoso entre Santos e Corinthians. O resultado foi de 7-1 para o Santos, com 2 gols do Pelé. Na contagem de 1000 gols da carreira, este foi o primeiro oficializado. Pelé levou o Santos a conquistar muitos títulos. Em 1974, fez o seu último jogo com a camisa do Santos. Títulos conquistados no Santos: bicampeão da Taça Libertadores na América, 1962 e 1963, bicampeão mundial de Interclubes, 1962 e 1963, campeão da Taça de Prata, 1968, 5 vezes campeão da Taça do Brasil, em 1961, 62, 63, 64 e 65. 4 vezes campeão do torneio Roberto Gomes Pedrosa, Rio-São Paulo, 1959, 1963, 1964, 1966 e 25 títulos de torneios no exterior. Seleção brasileira. Pelé fez a sua estreia na seleção brasileira no dia 7 de julho de 1957, com 16 anos, na Copa Roca, no jogo contra a Argentina no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, onde marcou o seu primeiro gol pela seleção. Porém, o Brasil perdeu por 2-1. Se você não viu as histórias das Copas, eu vou deixar o link na descrição sobre os vídeos da história da Copa. Em 1958, na Copa do Mundo na Suécia, Pelé começou a usar a camisa de número 10, que se tornou sua marca. Nos 2 primeiros jogos ele ficou na reserva, só vindo a jogar na terceira partida contra a União Soviética. Na partida, Garrincha marcou o primeiro gol e Pelé deu assistência ao segundo gol de Vavá. No jogo seguinte, Pelé marcou o segundo gol na vitória sobre a Inglaterra, conquistando seu primeiro gol na Copa. No jogo final contra a França, no dia 29 de junho, Pelé marcou 2 gols quando o Brasil foi campeão mundial, vencendo a Suécia por 5-2. Pelé tornou-se o jogador mais jovem a conquistar uma Copa do Mundo. Na Copa do Mundo de 1962, no Chile, Pelé já era considerado o melhor jogador do mundo. Na primeira partida contra o México, Pelé foi fundamental na vitória por 2-0. No jogo seguinte, contra a Tchecoslováquia, Pelé sofreu uma distensão muscular e ficou fora da equipe. Quem brilhou no seu lugar foi o jogador Garrincha, quando o Brasil conquistou a segunda Copa do Mundo. Na Copa do Mundo de 1966, na Inglaterra, embora o Brasil estivesse formado com um time de grandes jogadores como Pelé, Garrincha, Gilmar, Djalma, Santos, Jairzinho, Gerson e Tostão, disputou apenas 3 partidas, sendo eliminado na primeira rodada. Na Copa do Mundo de 1970 no México, sob o comando do técnico Zagallo, o Brasil jogou 6 partidas e conquistou 6 vitórias. O Rei Pelé marcou 4 gols e protagonizou alguns dos lances mais bonitos da história do futebol. New York Cosmos. Pelé jogou também no New York Cosmos no período de 1975 a 1977, ano em que conquistou o campeonato da Liga Americana. A última partida pelo time americano foi no Gigantes Stadium em 1 de outubro de 1977. Foi eleito presidente honorário da New York Cosmos. Números de gols do Pelé, não podia faltar, né? De 1965 a 1974, em 1.144 jogos, ele marcou 1.124 gols. Na seleção brasileira de 1957 a 1971, em 114 jogos, ele marcou 95 gols. No Cosmos, de 1975 a 1977, em 108 jogos, ele marcou 63 gols.
Pelé totalizou 1.282 gols em sua carreira, conquistando em 1.366 partidas oficiais. O milésimo gol de Pelé que entrou para a história foi marcado no Maracanã no dia 19 de novembro de 1969, na cobrança de um pênalti no jogo entre Santos e Vasco. Pelé aposentou-se do futebol no ano de 1977, quando jogava no Cosmos. Em 1994, foi nomeado embaixador da Boa Vontade da Unesco. Em 1995, foi nomeado ministro do Esporte no governo de Fernando Henrique Cardoso, cargo que exerceu até 1998. Durante este período, Pelé criou uma lei que, dentre outras medidas, visava dar maior transparência e profissionalismo ao esporte, que ficou conhecido como Lei Pelé. Entre os prêmios individuais que ele ganhou estão a Bola de Prata, Copa do Mundo de 1958, Chuteira de Prata na Copa do Mundo de 1958, Atleta do Século pelo jornal L'Équipe 1981, Sir Cavaleiro Honorário do Império Britânico na Rainha Elizabeth II em 1997, Futebolista do Século no Unicef 1999 e Melhor Jogador do Século FIFA 2000. E olha que curioso, quando eu estava pesquisando sobre o rei do futebol, acabei descobrindo que ele veio para minha cidade treinar, sim, especificamente na Copa que foi no Chile em 1962, como a seleção brasileira ia para um país muito frio, com um clima que eles não conheciam. Eles vieram aqui para minha cidade, Campos do Jordão, que é uma das cidades mais frias do Brasil, para treinar, para criar resistência e esse tipo de coisa. E eles vieram especificamente na época de uma festividade muito comum aqui na minha cidade, que é a Festa do Pinhão. Ao completar 80 anos de vida no dia 23 de outubro de 2020, Pelé declarou, abre aspas, agradeço a todos os que me mandaram cumprimentos. Agradeço a Deus pela saúde de chegar até aqui lúcido. Em todos os lugares do mundo em que chego, sou bem recebido. As portas sempre estão abertas no mundo todo. Espero que, quando chegar ao céu, Deus me receba da mesma maneira que todos me receberam hoje graças ao nosso querido futebol. Fecha aspas. Bom, essa é a nossa pequena forma de homenagear o rei do futebol. Essa pequena biografia conta apenas uma parte da história dele. Se você gostou do vídeo, por favor, deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe. Até o próximo vídeo. Tchau!